Quer nos acompanhar, você pode abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 17. Os irmãos que estão aqui presentes podem abrir sua Bíblia também. Os irmãos que não trouxeram Bíblia, tem gente lá fora, Francinei. A mídia está nos auxiliando, nos ajudando aqui nessa questão. Amém? Apocalipse capítulo 17, vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 18. E hoje, na verdade, irmão, esse capítulo aqui, ele é um capítulo muito complexo. Talvez de todos que nós trabalhamos até agora, do 1 até o 17, esse seja o capítulo mais difícil, tá? É um capítulo com muito enigma, e quando a gente dá a primeira lida assim, avulsa, a gente não entende praticamente nada do que a gente leu, né? Porque realmente está muito cheio de simbolismo, tem muita coisa aqui. Como João está trabalhando uma sessão, apontando para um alvo, para um assunto, ele quer falar muita coisa aqui. Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 17, estou um pouco ruim aqui da voz, qualquer coisa aí você vai me perdoando aí, vai orando para Deus fazer um milagre aí. Amém? Amém, irmão? Amém. Então abra sua Bíblia e vamos lá. Queridos, nós vamos dar um início hoje à sexta e última sessão desse livro aqui, tá? Lembre-se que o Apocalipse são a mesma história contada 7 vezes. E o capítulo 17 até o capítulo de número 19 é a sexta e penúltima sessão desse livro. A partir do capítulo de número 20, 21 e 22, João vai contar a mesma história encerrando o livro, e já está bem perto aqui da gente encerrar também esse livro aqui. Quero fazer um culto muito especial na última terça-feira que a gente for ministrar sobre esse livro, porque nós estamos desde 31 de dezembro do ano passado expondo esse livro versículo por versículo. Então a gente tem falado aqui do Apocalipse verso por verso desde o ano passado, e tem sido muito prazeroso. Na verdade foi um desafio muito grande para mim, e eu estava separando lá minhas leituras, e até o término dessa conferência vão ser lidas mais de 1000 páginas que foram lidas para ler isso aqui, né? Obras grandes, obras muito boas, e graças a Deus o Senhor tem nos dado graça, nos ajudado, e Deus tem feito grandes coisas, presenciamos grandes momentos com o Senhor aqui. O capítulo de número 12 e o capítulo de número 13, a Babilônia que vai ser colocada aqui no 17, 18 e 19, o 17 é a descrição da Babilônia, o 18 é o anúncio da sua queda, e aqui no capítulo de número 19 já é o júbilo no céu. Então esses dois capítulos precisamente, olhe para cá, o 17 e o 18, ele vai estar apresentando a grande meretriz, a Babilônia. Quem é, pastor, essa Babilônia? Os capítulos 12 mostrou que o dragão, a serpente, 12 e 13, mostrou que o dragão, a serpente, o diabo, ele tinha 3 aliados. O primeiro aliado, a besta que subiu do mar, o anticristo, que ela governa toda a questão de economia, política, força bélica, toda essa coisa. O segundo aliado do dragão foi a besta que subiu da terra, que ela vai ali aparecer como uma questão da religião, dos sinais, dos milagres. Nós trabalhamos isso aqui. Se você ainda não viu, é só você ir lá no YouTube que você vai ver essas mensagens lá. E agora vai aparecer o último aliado do dragão, que é a Babilônia, a grande meretriz, ou a grande prostituta. E não diferente do Apocalipse, essa questão de saber quem é essa grande meretriz, vão nascer inúmeras questões e teorias de quem seria essa grande Babilônia. Quem é essa grande Babilônia que João vai trabalhar no capítulo 18, 19. Lá atrás, no capítulo 16, a gente viu que ele já deu um prenúncio, um prelúdio do que vai acontecer com a Babilônia. Antes de falar da Babilônia, porque ele vai falar mais precisamente agora, nós vamos trabalhar esse texto, ele já tinha dito lá atrás que a Babilônia iria cair, que ela iria ser vencida. E aqui ele vai apresentar então. Se você observar e voltar um pouquinho atrás, pode colocar para mim, capítulo 16, versículo de número 19. Olha esse texto. João vai dizer que a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia. Quando João aparece para falar a primeira vez da grande meretriz, da grande Babilônia, ele vai falar nesse texto aqui que você está lendo aí, que a Babilônia vai sentir, ou que ela vai tomar o cálice da ira de Deus. Então João vai predizer que a Babilônia vai passar por um juízo de Deus. Ele vai começar a dizer que a Babilônia vai tomar, repita comigo, o cálice.
Passa melhor, o cálice da ira de Deus. É isso que ele vai falar no capítulo de número 16. Essa aqui é a sexta e a sétima taça que nós terminamos na terça-feira passada. Nós terminamos as 7 taças. Então, nesse interlúdio final, ele já vai dar um prelúdio dizendo o que vai acontecer com a grande Babilônia. E essa sessão, como eu disse para vocês, vai estar falando a questão de como ela vai ser apresentada. Presta atenção. No capítulo 17, pode colocar versículo 1. Bora ler esse texto todo mundo. Diz assim, ó: veio um dos 7 anjos. Que anjo, pastor? Um que estavam com as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. João vai mostrar que a grande Babilônia vai ser julgada. Toda vez, irmão, que você vê a última expressão aqui desse versículo, toda vez que você vê no Apocalipse a expressão muitas águas, ou mar, ou rios, toda vez que você vê água relacionada com algo relacionado com água no Apocalipse, isso está falando de nações. Pode colocar do mesmo capítulo, versículo 15. A Bíblia explica a Bíblia. Ele vai mostrar o que é essas águas. Falou-me ainda, as águas que viste, lá no versículo 1, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões e nações. Então, se você observar no versículo de número 1, Deus vai mostrar, o anjo que estava com a taça vai falar, e ele vai mostrar um julgamento. E se você observar na visão, a grande meretriz, uma mulher, em forma de mulher, que João está vendo em visão, ela está assentada sobre muitas águas. É como se ela estivesse com um poderio sobre todos os povos. Essa grande meretriz, na verdade, ela embebedou o povo, ou as nações, ou os povos, com o cálice da sua impureza. Nós vamos observar muito bem isso nesse capítulo. E João vai começar a visão mostrando que essa grande Babilônia, que essa mulher, que essa prostituta, ela vai estar sentada sobre todas as nações. Era como se ele quisesse falar assim: olha, ela não purificou, ela contaminou, essa é a palavra, ela contaminou todos os povos e nações com a sua impureza, porque essa mulher vai se apresentar com um cálice. E aqui nesse capítulo, olhe para mim, nós vamos ver 2 cálices. Nós vamos ver um cálice que ela vai dar para os povos, e nós vamos ver um outro cálice que ela vai tomar. E João, de uma certa forma, vai até se espantar com a visão. Um dos 7 anjos que vai se apresentar a João vai dizer que a grande meretriz está sentada sobre águas. Então, essas águas aqui do final do versículo 1, que seria isso, pastor? É uma forma de João dizer que ela está governando sobre o mundo todo. Presta atenção: quando o dragão levantou seus aliados para lutar contra a igreja, que é o cavalo branco, o evangelho invencível, a gente vai observar que esses 3 poderes, quem? A besta do mar, a besta da terra e a grande Babilônia, eles vão se unificar para dar poder ao dragão, para que a igreja possa ser travada uma batalha e eles vencerem essa batalha contra a igreja. Mas a gente vai observar, e a gente observou em cada sessão, que todas as vezes que houve um ataque, eles não foram bem sucedidos, porque o cordeiro sempre venceu. Todas as vezes que o mal se levantou de alguma forma unificado, ele não venceu. E aqui, mais uma vez, o dragão parece que vai ter essa unificação, e João vai trabalhar. Irmão, olhando para esse texto aqui, a gente pergunta: pastor, qual é a função dessa meretriz? Qual é a função da Babilônia? Presta atenção, o doutor Leandro Lima vai dizer que esse texto, Babilônia, significa, ela representa a busca humana por todo o prazer que existe. Se a besta do mar, o anticristo, corrompeu a parte política, econômica e bélica, se a besta da terra conseguiu fazer sinais, prodígios e mexeu com a religião, a grande Babilônia, presta atenção, não coloque na sua cabeça que isso é uma mulher literal. É um simbolismo que João está vendo para mostrar alguma mensagem. E o que é que a meretriz tem como poder? O que é que a prostituta, que a Babilônia tem como poder? Olhe para mim, não dorme, pelo amor de Deus, deixa eu te explicar isso aqui. O que é, pastor? Ela é uma representação de toda a busca que o homem tem pelo prazer. E é através desse prazer, dos desejos, a gente vai observar daqui a pouco a forma que ela vai se apresentar. E ela vai se apresentar como uma imagem muito esplendorosa, como uma imagem que chama muito a atenção, adornada de pedras, adornada de pérolas, adornada de ouro. Então isso é para que ela possa seduzir e que ela possa fazer com que as pessoas
possam ser levadas a serem seduzidas pelo poder que ela vai oferecer a todos os homens. Para quê? Para que o evangelho não possa crescer e para que o dragão, a besta, receba adoração. Amém ou não amém? Muito bem. Versículo de número 2. Pode colocar para mim? Você pode acompanhar comigo? Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Você pode observar que essa grande meretriz, ela tem influência, ela tem poder. O que é a meretriz? Um sistema que o diabo usa. Para quê? Tanto que nesse versículo aqui você pode observar que tanto nobres como pessoas de todas as classes foram contaminadas com a ação dessa meretriz. A Babilônia, com o que, pastor? Com o vinho da sua devassidão, ela embebedou quem? Todos os reis da terra, homens nobres, homens poderosos. Você pode olhar para o mundo e você pode ver que as pessoas mais influentes hoje da terra, pelo menos muito delas, não servem a Deus. Por quê? Porque foram contaminadas pelo cálice que a Babilônia está apresentando, que a meretriz está apresentando. Só que esse cálice, ele não conseguiu contaminar só nobres, só reis, só pessoas do alto clero. Olha o final do versículo: embebedaram os que habitam na terra. Tanto pessoas poderosas como as pessoas mais humildes, mais pequenas, também foram contaminadas. Contaminada com o que, pastor? Com essa busca enfreada pelo prazer. João está vendo que o sistema do anticristo trabalha em todas as áreas. E o último aliado que vai ser vencido agora, a grande Babilônia, vai trabalhar desse lado, mostrando ao homem, ou oferecendo ao homem um prazer que o homem, aos olhos do homem, pode ser bonito. E ele vai mostrar, que se prostituíram quem? Os reis da terra. Leia comigo o versículo de número 3, por favor. Versículo de número 3. Diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Olha só a visão que João vai ter no verso 3. Acompanha. E viu uma mulher montada numa besta vermelha. Escarlate significa vermelha. E viu uma mulher montada numa besta vermelha, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha a imagem que João vai ver. O Espírito, olhe para mim, pega ele, transporta ele para um deserto muito longe, e lá ele vai ver essa mulher assentada numa besta, e essa besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Quando eu me recordo no capítulo 13, da besta que subiu da terra, eu vou me recordar que ela tinha aparência de cordeiro, só que na boca dela falava só palavras de blasfêmias. Preste atenção, o dragão vai estar todo o tempo usando tanto o anticristo, como um outro sistema político e religioso, como os prazeres do mundo, para lutar contra tudo o que é de Deus e tudo que o evangelho propaga. Só que aqui nesse texto, a visão de João, ele vai ver uma mulher montada numa besta que subiu do mar. Quem foi que subiu do mar? O anticristo. Lembra disso, a besta que subiu do mar, não esqueça disso, é o anticristo. E a besta que subiu da terra é uma outra aliada do anticristo. E a meretriz, a Babilônia, ela está junto com quem? Com o anticristo e com a besta da terra, porque os três, essa tríade, está trabalhando para o sistema corrompido do mal. Então, muito bem, escute isso. A meretriz, toda vez que eu falar a meretriz aqui, ela é o sistema do prazer. Ela está em simetria com a besta, ou seja, com o poder político e econômico, e ambas estão unidas para quê? Para aliar-se ao dragão. É um sistema, ou 2 ou 3 sistemas aliados para vencer a igreja do Senhor. Preste atenção, todas as áreas da sociedade, cultura, política, elas são influenciadas por quem? O mundo jaz no maligno. A mídia proclama a Deus, Hollywood proclama a Deus, os reis das maiores nações da terra são tementes a Deus. De alguma forma, algum aliado do dragão cegou ele. Ou o aliado que cega, ou a besta do mar, ou a besta da terra, ou a grande meretriz. De alguma forma, os 3 aliados do dragão estão trabalhando. Agora presta atenção. Eu não posso pegar esse texto, estou no verso 3, e olhar como se ele fosse cumprir só lá para frente, porque isso vem acontecendo em todos os tempos e em todos os reinados do mundo. Por exemplo, no tempo de João, quem estava aqui? Roma. E a gente vai ver algo muito interessante daqui a pouquinho. No tempo de Jesus, quem estava aqui? Roma.
Aí eu vou pegar pelo menos 5 impérios aqui. Eu não vou começar do Egito, eu vou começar mais atrás. Eu vou começar de Nimrod, depois eu vou começar da Síria, depois eu vou pegar Egito, depois eu vou pegar Babilônia, depois eu vou pegar os Medo-Persas, depois eu vou pegar Alexandre o Grande até chegar em Roma. 7 impérios até aí. E todos os impérios de todos os tempos, os reis desses impérios foram corrompidos com esses prazeres. Então isso não é algo que está acontecendo aqui agora, ou algo que vai acontecer depois. Lembre-se, Apocalipse está falando do passado, do presente e do futuro. Aqui que o dispensacionalista escorrega. Por quê? Porque o capítulo 18 ainda vai acontecer para ele, mas isso aqui já está acontecendo. É interessante, olhe para mim. E daqui a pouco nós vamos ver uma expressão, porque ele vai ter poder por 1 hora. E eu não posso interpretar nada de tempo nesse livro como cronológico. Quando ele fala, já me resta pouco tempo, ele não está falando de 1 hora de relógio. E me resta pouco tempo, e o tempo já está próximo. Ele está dizendo que há uma parte de tempo, mas que não é medido de forma cronológica. Versículo de número 4, vamos lá, por favor. 17:4, você pode dar um glória a Deus? Achava-se a mulher, olha como é que ela estava, pastor Narciso, tipo assim, irmão, como é? A besta do mar corrompeu como? Ela conseguiu ali corromper a economia e a política, a da terra, a religião, as filosofias e os sinais, e a meretriz. Então eles não vêm ao léu. Olha como ela apareceu no verso 4, presta atenção. Achava-se a mulher vestida de púrpura. Irmão, a púrpura só os senadores romanos usavam. Não era qualquer pessoa que tinha poder de usar uma veste, no contexto que João está escrevendo. Quando João apresenta, ele está dizendo assim, olha, ela vai aparecer com púrpura. Olha com que mais? Ela está adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola. E para chamar mais ainda a atenção, na mão dela tem um cálice de ouro. Então essa meretriz, ela chega bombando. Ela chega mostrando que ela tem poder para oferecer para a humanidade o que a humanidade quer. Leia de novo o texto comigo, ó. E achava-se vestida de púrpura de escarlate. Olha como ela veio, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e tendo na mão um cálice de ouro transbordante. Olha o que tem no cálice dela: imundícias da sua. Onde ela derramou isso? Em todos os reinos, em todos os reis, em todos os habitantes da terra, vírgula, menos nos. Vai começar a melhorar. Ela conseguiu corromper pessoas de todos os tempos e de todas as épocas. Só que o próprio João vai fazer, e nós já vamos ler esse texto, olhe para mim. Ele já vai dizer que a única pessoa que esse cálice de imundícia da grande meretriz não conseguiu pegar foram aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, que ele mesmo vai chamar aqui de eleitos. Eu acho lindo isso, porque em todos os tempos, toda vez que tu olhar na Bíblia, em qualquer situação, em qualquer livro, em qualquer tempo cronológico, você vai observar. Por exemplo, nós sabemos muito bem que o Reino do Norte caiu em 722, amém? Caiu pela Assíria, não Síria, com A, Assíria. Quando você olha esse reino, olha para mim, 19 reis, quantos? Nenhum crente. Já pensou isso? 19 dinastias, nenhum rei crente. A gente vai olhar lá no tempo, que está todo mundo virando Satanás, fazendo bolo pastarote, queimando incenso para Baal, tudo que não presta, mas sempre tinha um remanescente. Sempre tinha. Quem são esses? Esses foram aqueles que a prostituta não conseguiu embebedar. A gente olha, irmão, para o lado, liga a televisão e vê que todo mundo está tomando desse cálice. Todo mundo, vírgula. Aleluia. Por quê? Porque o que ela vai mostrar, irmão Valmir, de privilégios para o homem, olha como ela aparece. Agora, olha que coisa, algo me chamou a atenção. O que, pastor? João está vendo uma mulher glamurosa, só que ela não está em área geográfica de palácio, ela se encontra no deserto, porque o diabo ele não tem nada para oferecer.
Então ele é levado a um deserto e lá ele tem essa visão. Isso aqui na verdade é uma grande ilusão, porque o diabo não tem nada para oferecer para você. Só que ela aparece como? Bem trajada, bem vestida, bem adornada, na mão um cálice de ouro. Quem não vai querer um negócio desse? É o diabo e suas artimanhas. Prossiga comigo, versículo de número 5. Ainda no 4, presta atenção. Ela vai oferecer aos reis, versículo 4, ela vai oferecer aos reis o que, pastor? Abominações com imundícias da sua prostituição. O que ela vai oferecer é tudo que é impróprio. É isso que tem no cálice. E muitos estão tomando. Olha para o seu irmão e diga: menos você. Eu ouvi só um glória, dá mais uma chance, vai. E diga: muitos estão tomando, menos você. Quer ver uma coisa? Está agora aí, está estourado agora aí no Brasil, a Bruna Carla, porque se posicionou, só porque, irmão, que coisa impressionante, olha o nível que nós estamos vivendo no Brasil. Um cristão falar contra uma prática homossexual é agora homofobia, tudo. Mas não é um homossexual fazer uma represália contra um cristão. Agora nós vamos ter, eu até postei no meu status antes de vir para cá, a Copa do Mundo mais santa de todos os tempos. Nunca se ouviu em toda a história do mundo uma Copa do Mundo tão crente como essa. Pergunte: por quê, pastor? Porque os muçulmanos já colocaram lá que se eles pegarem gay, eles prendem. Que se casais forem pegos fazendo sexo na Copa do Mundo, eles serão presos até por 7 anos. Porque o Islã não pergunta se tu quer, ele manda. Porque eles não vão para lá levar a bandeira LGBT deles. Porque o cristianismo é pacífico. Ah, mas não pode, vírgula, irmão. Eles têm que saber diferenciar o que é condenar prática do que condenar pessoas. Defenda a sua fé, continue defendendo a sua fé. Viu? Versículo de número 5, olha lá, vamos lá. Ele viu ela com o cálice, ela apresentou o cálice. Olha isso, na sua fronte achava escrito o nome de mistério. A nossa Bíblia está com caixa alta para destacar: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quem é essa Babilônia, pastor? Desculpe, quem é essa grande mãe? Escute só. Toda vez que um judeu escuta o nome Babilônia, ele assimila uma coisa ruim. Quem é Babilônia para o judeu? Babilônia para o judeu foi aquela que destruiu Israel em 586 a.C. Sim ou não? Babilônia para o judeu foi aquela que destruiu o templo feito por Salomão. Então Babilônia para o judeu não é um nome bom. Então quem é a grande meretriz? No tempo passado, a Babilônia de Nabucodonosor. No tempo de João, Roma. E hoje quem é a Babilônia? Qualquer império que não glorifica o nome de Deus. O Vaticano hoje pode ser a Babilônia? Claro que pode, eles não pregam a verdade. Qualquer império hoje, qualquer reino, qualquer nação do mundo hoje, olhe para mim, que não glorifica o nome de Deus, está tomando desse cálice aqui e está debaixo da mãe de todas as meretrizes. Porque a mãe de todas as meretrizes não é uma mulher literal, é um sistema. É um sistema que o diabo usa para enganar. Só que presta atenção. O primeiro, que os eleitos ele não pode enganar, é o que a Bíblia diz. Segundo, os que estão lá enganados estão lá até segunda ordem. Não, você não entendeu. Por quê? Porque a qualquer momento Deus vai lá e abre os olhos do cara para ele sair daquela imundice. E dizer: olha, bora trocar o cálice. A partir de hoje tu não vai mais beber cálice de abominação, tu vai tomar cálice de santa. Meu Deus. Então em segunda ordem eles estão ali no plano. Mas o nome de mistério, a grande Babilônia, versículo 5 ainda, escute. Todos os profetas, quase todos, sem exceção do Antigo Testamento, eles profetizaram contra a Babilônia. Só que aqui no versículo de número, estou no 5 ainda, né? Ela foi, repita comigo, ela foi Babilônia. Repita comigo, ela foi Babilônia. Ela era Roma. E o que é então a Babilônia hoje?
A Babilônia hoje é a busca que o homem tem pelo prazer desenfreado. Você não entendeu? Que prazer, pastor? Em qualquer área da tua vida. Se tu está atrás do sexo a qualquer custo, tu está tomando o cálice de abominação da grande meretriz. Tu vive debaixo desse sistema. E ninguém pode te arrancar de lá, a não ser o Espírito Santo e a pregação do Evangelho. É por isso que aqui a gente não faz campanha, a gente faz culto de ensino. Para você entender que você precisa sair desse sistema a qualquer custo. Amém ou não amém? É interessante que a gente vai ver no texto que no final eles mesmos vão entrar em choque. Quem, pastor? Os próprios aliados da Babilônia, porque eles vão ver que nada mais é aqui de uma grande ilusão. O diabo te dá com uma mão e te tira com duas. Versículo de número 6, prossiga. Olha o que João vai ver. Após ele ver o nome de mistério, então viu uma mulher embriagada. Irmão, porque ele... Leia primeiro o versículo 6, todo mundo. Então, vi a mulher embriagada com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas. E quando vir, o que aconteceu? Olhe para mim, presta atenção. João ficou perplexo, admirado. Pergunte por quê, pastor? Lembre-se que eu falei de 2 taças, de 2 cálices, não foi isso? Ela dava para o povo o cálice dos prazeres, das abominações, das suas imundícies. Só que o que ela tomava, meu irmão, olha aí, ó, eu vou te dar o que tu quer para me tomar o teu sangue. É o que está acontecendo aqui. Já pensou um negócio desse? João viu que ela se embebedava com o sangue das testemunhas de Jesus. Olha o nível do sistema. Essa mulher estava se embebedando com o que, pastor? Ela embriaga os homens com a taça de ouro, mas ela também está embriagada com o sangue das testemunhas. Ela embriaga os homens por quê? Porque que é o sangue deles. Eu acho que o diabo quer te enganar por quê? Porque ele já sabe que lá no inferno a vaga dele já está garantida. E ele quer fazer o quê? Montar um time para bater um futebol no fogo com ele até a eternidade. Viu? Sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Só ele que tem poder mesmo. Versículo de número 7, acompanhe. O anjo, porém, me disse: João, por que tu te admiras? Deixa eu te dizer o mistério da mulher, da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. João estava ali, eu imagino a visão, João está ali vendo aquilo tudo. Deus é bom, né, irmão? Ele poderia deixar isso aqui tudo oculto. Ele falou: João, deixa eu te explicar. Versículo de número 7. O que, pastor? Por que tu te admiras? Leia o verso 8 e vai começar os enigmas aqui. Já? Todo mundo no 8 comigo. A besta que viste, olha isso, irmão. Deixa eu ler aqui, só escute. Era e não é. Que isso? Como assim? João, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Está vendo como Jesus não escreve o teu nome no livro da vida quando tu aceita Ele? A Bíblia diz que o teu nome está escrito no livro da vida antes de tu nascer. O pastor, o irmão aceitou Jesus aqui, bora orar por ele. Senhor, escreve o nome. Está escrito, irmão. Aleluia. O seu nome está escrito lá. Quer ver uma coisa? Para você melhorar o volume do glória, você vai melhorar o volume do glória. Tem alguém dando glória aí na internet? Porque aqui está estreito, Gilson, viu? Para você melhorar o volume do seu glória, o quê? Os que têm o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, que só o Cordeiro no capítulo 5 abriu, eles nunca poderão tomar do cálice da grande meretriz. Não, você não entendeu. Aleluia. Porque tomarão do cálice da grande meretriz só quem não está escrito no livro, só que você está. Você crê assim? Leia de novo, porque parece que você não creu. Ó. A besta que viste era e não é. Vou te explicar isso aqui já já. O era e não é. E está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, você não mora em Marte, você mora aqui,
cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Deixa eu te explicar que era e não é. Essa só fala se tu dá glória. Isso, está melhorando. Olhe para mim aqui, preste muita atenção no que eu vou te falar aqui. Era e não é. Por quê? Ela era, escute, nós aprendemos em uma das mensagens aqui do Apocalipse, que teve um momento que Satanás caiu do céu. Qual foi o momento? Qual foi o momento? Estou fazendo a minha mão igual do Macedo, já está queimado esse negócio aqui, né, irmão? Está repreendido esse negócio aqui, não tem meu dedo querendo entortar aqui já. Já pensou um negócio desse? Para lá, Satanás. Olhe para mim aqui. Qual foi o momento que Jesus ascendeu ao céu? Presta atenção, irmão. Quando você vai estudar sobre a teoria do hiato, que diz que Lúcifer caiu e explodiu a terra, e não bate com a Bíblia. Por quê? Porque essa teoria, ela é naturalista filosófica, para tentar comprovar o criacionismo. Moisés diz em Êxodo que foi 7 dias literais. Então não tem intervalo de versículo 1 e 2 de milhões de anos. Não tem como. Isso fere a interpretação bíblica. Olhe para mim. Quando Cristo, Deus, melhor dizendo, lá no Éden, terminou a criação no 7º dia, Ele olhou para a criação e disse assim: e viu Deus que era tudo muito bom. Como é que Deus vai dizer se é bom se o diabo está lá? Então o diabo não estava lá. Então glória a Deus aí. Outra coisa, se o diabo caiu em Gênesis, então depois ele voltou para o céu, porque lá no livro de Jó, ele aparece para prestar conta. De onde vieste? De rodear a terra. Estava lá pelo 40 horas essa semana. Tu gosta, né? Está repreendido, irmão. Ele está bem longe daqui. Bata uma palma para o Rei Jesus aí. Escute. De onde tu vieste? Vim de rodear a terra e de passear por ela. Então se ele estava no Éden, ele teve acesso de novo. João fala o que era. Por quê? Porque antes de Cristo subir, era ele que mandava. Só que ele fala no mesmo versículo, e não é. É que tu não entendeu. O que era? Vou falar de novo para te dar glória. O que era, mas não é. Porque quando Cristo ascendeu, o dono da cadeira chegou, meu irmão. Tu não entendeu? Leia aí o versículo de número 8, ó. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Versículo de número 8. Depois tem um mistério mais forte aqui ainda. Mas escute. Pastor Narciso, uma das cabeças feridas da besta no capítulo 13 vai aparecer. Se você observar no verso 8, ó. A besta que viste era e não é, mas está para emergir do abismo. Por quê? Ela foi ferida, mas ela vai reviver. Nós aprendemos no capítulo 13. Ela era, não é mais. Por quê? O valente... Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22 diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, em segurança estão todos os seus bens. 22. Porém, sobrevindo o mais valente do que ele, tira toda a armadura que confiava e divide seus despojos. A palavra valente em Lucas 11 é alusiva a Satanás. Bem armado quer dizer no original pronto para guerrear. No verso 22 diz: porém, glória, aparece um mais, que nunca perdeu uma, que tem olhos como chama, que na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos. Tira a armadura em que confiava. Por isso que ele era. Olha o que Lucas disse: o dedo de Deus está entre nós. Oh glória. Ele era, não é mais, viu? Não é mais. Agora tem dom, o rei está glorificado à destra do Pai. Só que o texto vai dizer que ele vai aparecer de novo. Por quê, pastor? Pergunte por quê. Porque o anticristo irá se manifestar. Quando o anticristo se manifestar, o evangelho dará uma pausa do avanço, e ele ganhará uma certa
de uma certa forma, a batalha. Tanto que os povos do mundo, pega lá nas trombetas para você ver, vão começar a cantar: vencemos os crentes, acabou os crentes. Aí Cristo aparece e faz assim, ó. Escute isso. Capítulo 17, verso 9. Vamos lá. Agora aqui o negócio fica melhor. Aqui está o sentido. João está recebendo. Irmão, isso aqui é tão maravilhoso. Uma coisa é eu te explicar e fazer uma exegese do texto. Olhe para mim aqui. João está recebendo uma exegese de um anjo. Não, tu não pegou, irmão. Não é possível. O anjo está explicando isso aqui para ele. Versículo 9. Aqui está o sentido. Que sentido? Quem tem sabedoria, essa expressão quem tem sabedoria é a mesma expressão que ele usa lá no 666. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, que é 666. É a mesma coisa que ele está falando aqui, tá? Quem tem sabedoria, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, 2 pontos, ó. As 7 cabeças são 7 montes. São o quê? São o quê, irmão? Nos quais a mulher está sentada também são 7 reis. Aqui tem duas interpretações possíveis. Qual? Que 7 montes são esses aqui, pastor? Presta atenção. Roma, a cidade de Roma estava colocada sobre colinas. Então dizem os historiadores que esses 7 montes era onde estava geograficamente Roma colocada. Só que a interpretação que mais corresponde aqui, quando ele fala 7 montes e 7 reis, ele está falando de poderes completos do mundo. E aqui 7 montes e 7 reis, na linguagem de João, é a mesma coisa. Mas pastor, o que são esses 7 montes? No Antigo Testamento, monte não é monte literal. Quando você escuta a expressão monte no Antigo Testamento, ela quer dizer império, ou reino, ou povos. Então, a interpretação mais plausível seria que, olha o que ele fala, leia de novo para você entender. Versículo de número 9, não é isso? Isso. Aqui está o sentido. É no 9? As 7 cabeças são 7 montes, 7 reis. Repita comigo assim: 7 cabeças, 7 reis. A mesma coisa. Mas pastor, o que significa 7 montes? Ou 5 impérios? Leia o 10 para você entender e eu vou te explicar. Dos quais caíram 5. Eram 7 montes. Caíram quantos? E outro ainda não chegou. Escute, caíram 5. Repita comigo: caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E tem que durar pouco. Fale, irmão. E tem que durar pouco. Aí no 11, e a besta que não era é. Aí se você vê no 11, e ainda tem um 8º rei. Então ele vai falar de 8 reinos. 5 caíram. Quem? Nimrod, Babilônia, Assíria, Medo-Persa e Grécia. 5 caíram. Ó, já decifrei aqui para você o primeiro. A quais 5 caíram, certo? Verso 10. Um existe. Quem? Roma. É onde João está escrevendo. 5 caíram. Vou falar de novo para te pegar. Nimrod, a primeira Babilônia da Bíblia. Segundo, Assíria, que derrotou o povo do norte em 727. Terceiro, quem foi que veio? Medo-Persas. Não, desculpe, Babilônia, que tomou o poder da Síria. Depois, Medo-Persas. E depois, Alexandre o Grande. 5 caíram. Esses 5 impérios que eu estou mostrando para você são 5 impérios mundiais. Hoje os impérios que nós temos não podem ser considerados impérios mundiais, porque não é uma nação que governa como esses governaram. Se Hitler vencesse a Segunda Guerra Mundial, ele poderia ser considerado um império mundial, mas não foi. Hoje nós temos o quê? Olhe para mim. Hoje nós temos impérios. A América é um império, a China é um império, a Rússia é um império. Mas um só desses governa? Olha como está na Bíblia isso aqui, eu vou te mostrar. Irmão, dá glória, pelo amor de Deus. 5 caíram. Um existe. E outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. Depois que passaram esses impérios, olhe para mim. Depois que passaram esses impérios, todos os impérios que vieram após esses foram impérios que não foram impérios mundiais, como eu acabei de falar. Então eles duram, mas duram pouco. É como se ele dissesse dos impérios atuais que nós estamos vivendo. Só que escute, o versículo de número 8, versículo 11.
E a besta que era e não é. Pega o irmão, dá glória nessa expressão. Ele era e não é, esse abestado. Glória. Vou falar de novo. E a besta que era e não é. Ele é besta mesmo, irmão. Tem que ser, esse nome é perfeito, besta, né? No português casou perfeito isso aqui. E a besta que era e não é, e também ele, ó, o oitavo rei que procede dos sete e caminha para a destruição. Aí sim, quem é o oitavo reino, pastor? 5 caíram, um existe, Roma. Um vem ainda, os que são atuais. E quem é o oitavo? O anticristo. Certinho, ó. A Bíblia contando toda a história da humanidade num versículo. Qual é outro livro que faz isso? Tu não dá glória, é impressionante, cara. Isso aqui é perfeito. João mostrando que todo o sistema, olha o que ele está falando por trás. Em todos os sistemas, tanto de Nimrod, tanto de Nabucodonosor, tanto dos medo-persas, tanto dos gregos, quanto do romano, todos os reinos, a meretriz deu o cálice para eles beberem. Todos beberam desse cálice. Todos. Os reinos de hoje. Olha o Biden. Quer liberar casamento gay. Está tomando do cálice da prostituta. Está vendo? Se o Lula ganhar, vai tomar cálice direto aí, meu irmão. Eu não estou fazendo campanha política para ele, não. Enquanto eu tiver e ser conservador, eu vou apoiar o presidente que for conservador. Olhe para mim. Então o que acontece? João está mostrando. Muito bem. Versículo de número 11. Leia de novo. No versículo 11, olhe para mim. Terá uma unificação. Presta atenção. Olhe para mim, já vou terminar. Eu disse para vocês que os reinos que tem hoje não podem ser considerados o Império Mundial, certo? Então o que ele vai fazer? Eles vão ter uma unificação. Ele vai ter um domínio dos 5 impérios. O oitavo reino, que é o reino do anticristo, vai acumular tudo que os 7 reinos anteriores tinham de pior. Irmão, diz a história, diz a Bíblia, diz Flávio Joséfo. Eu estava lendo um livro sobre Flávio Joséfo. Diz a história que quando Tito invadiu Jerusalém, na verdade é tipo assim, ó. A gente vai pegando os cativeiros que todos esses impérios causaram, e a gente vai vendo que um era pior do que o outro. Você fala de Jonas, né? Você fala, todo mundo que vai pregar de Jonas acha Jonas um tapado, um idiota que não queria pregar, que não queria obedecer a Deus. Porque tu não vai entender o contexto de Jonas. Por que Jonas não queria ir lá para Nínive? Porque os ninivitas só pegaram os olhos dos hebreus e arrancavam assim, ó. Só por isso. Na cabeça de Jonas, exclusivista do jeito que ele era, os ninivitas não eram dignos de salvação. Então, não vou, Senhor, porque se eu for, tu vai salvar. Então, eu não quero. É o único pregador que pregava e não queria que o povo fosse salvo. Já pensou um cabra desse? O único da Bíblia. Viu? Se eu for lá, eu sei que tu vai salvar, então eu não quero ir. Por quê, pastor? Por causa disso aqui. Ó, ele vai acumular. Então, um reino que vai superando o outro é pior. Vieram os babilônios, fizeram as maiores atrocidades. Vieram os persas, pesquise depois. Os persas eram terríveis. Talvez os mais truculentos foram os persas. Viu? Só que do anticristo é tudo isso acumulado com um pouquinho mais de dor. Meu irmão, olha para o teu irmão e diga assim, e aí? Vai ficar? Enquanto isso, olhe para cá. Enquanto isso, a meretriz, que é o mundo espiritual, diz assim, ó: vocês bebem o meu cálice e eu me preparo para tomar o sangue de vocês. Foi o que João viu aqui. Ela deu o cálice dela para as nações, foi prazeroso, foi lindo, chamou a atenção, se afundaram, se afogaram, e ela sacou um cálice de ouro. Quando João viu o que tinha dentro do cálice de ouro da meretriz, ele ficou admirado, porque lá não tinha vinho, tinha sangue. Não é sangue não, é água viva. Viu? Versículo 12, vamos lá. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Escute isso: 10 reis auxiliares para auxiliar o anticristo. 10 não é literal. Toda vez que você vê na Bíblia, no Apocalipse 10, é o número do mal. O que João está dizendo aqui é que todos os reinos do mundo vão auxiliar ele.
O que a ONU não conseguiu, ele vai conseguir. Tudo o que a União Europeia, a América, tudo que o Mercosul tenta fazer no mundo de melhoria, eles não conseguiram até hoje. Ele vai conseguir, porque todos os reinos do mundo vão estar ajudando. Ele vai receber poder por 1 hora. Não quer dizer que é 1 hora de 60 minutos, mas ele vai receber poder por um curto tempo. Por que curto tempo? Porque senão a igreja não aguentava. Deus vai então restringir esse tempo. Por uma certa hora ele vai reinar. Pastor, qual lógica que tem nisso, irmão? É simples, é Deus fazendo uma peneira para saber quem é dele e quem não é. E se tu é pós-tribulacionista e você for a geração do arrebatamento, você pode presenciar isso com os teus olhos. Ah, mas eu não vou estar aqui porque eu sou pré. Amém. Amém, fique à vontade. Você pode ir antes, tá? O negócio é o que a Bíblia fala. Todo mundo quer ser pré nesse momento, né? 17:14. Vamos lá. Olha só, o 13. Tem estes um só pensamento: oferecer à besta o poder e a autoridade. Irmão, escute isso. Todos os reis de todos os lugares, de todo mundo, trabalhando para o sistema do anticristo dar certo. Se já está difícil, escute. Você aprendeu lá no capítulo 8 o seguinte, que o quê? Que vai ser solto Abaddon e Apolion e 200 milhões de demônios que estarão trabalhando. Todo rei tem seus aliados. Só que os aliados do anticristo não é soldado que leva a arma na mão, é demônio. Bora para o céu que o negócio vai pegar, irmão. Viu? Olha só, versículo 14. Pode ler. Agora, irmão, esse texto, olha como é a Bíblia. Olhe para cá, antes de você ler. Já vou terminar. Olha como é a Bíblia. A Bíblia vem trazendo todo aquele suspense, né? Vai dizer que a Babilônia vai aparecer, que ela vai dar do cálice, que as pessoas vão tomar, elas se embriagarão, e o diabo vai fazer tal coisa. Aí quando Deus vê que está muito assim, ele vem com uma palavra de conforto. Olha o 14. Aí você, tu não der glória nessa, tu está desviado. Pelejarão eles contra o cordeiro. Aleluia. Meu irmão, só isso. Meu Deus do céu, estou com 1 hora falando só desgraça aqui. Aí eu falo um versículo que da tua vitória. E pelejarão eles contra o cordeiro. Tem que fazer uma voz igual do Cid Moreira para você dar glória, né? E o cordeiro os vencerá. Aleluia. Levante a mão e leia com a mão levantada. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora, ponto e vírgula, a parte mais boa para nós. Não é só o cordeiro que vence, olha quem vence. Vencerão também os chamados eleitos. Ei, olhe para mim. Essa vitória não é conquistada pela tua força. Foi o cordeiro que conquistou ela. Para com esse negócio. Eu estou lutando para ir para o céu. Tu não aguentava o primeiro round nessa luta. Aleluia. Oh glória. Tu gosta, né, Mateus? Vou ler de novo, irmão. Você que está em casa, dê um glória a Deus. Vê se alguém dá glória a Deus aí no comentário, Gilson. Pelejarão eles contra o cordeiro. Irmão, imagina. Achei linda a palavra do Leandro Lima. Essa luta aqui é desigual. O diabo com toda a sua coja dizendo, vamos para cima. E o cordeiro só vai fazer assim, ó. É muito poder aí, meu irmão. É muita glória aí. Aleluia. E pelejarão eles contra o cordeiro. Eles quem, pastor? A tríade. O dragão, a besta do mar, a besta da terra, a grande meretriz, Abaddon, Apolion, os demônios, todos os capetas, principados, potestades, dominadores, pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. É por isso que eu estou seguro aqui com Cristo, ó. Não largo Cristo, não largo a cruz. Quem entende um texto desse aqui e quer viver na mão do diabo, tomando o cálice dele, o problema é dele. Ah, pastor, mas não é fácil. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, ganha lá.
Você já viu um ditado que fala aí no mundo? Sem dor, não tem ganho. Fala muito na academia isso, né? Sem dor, não tem ganho. É verdade. Glória. Terminando, versículo 15 ao 18, ele vai dar as explicações finais. Por que a gente não precisa se prender aqui? Ele vai falar, falou-me ainda, as águas que viste, ele vai estar explicando as águas lá do versículo 1 que eu já te expliquei. As águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas, que a meretriz governa, menos os eleitos, da glória. 16, os 10 chifres, chifres é poder, o poder que viste a besta, esses odiarão. Irmão, olha esse verso 16, isso aqui é interessante. A meretriz corrompeu eles, aí no verso 16 caiu a ficha deles, só que aqui já é tarde demais. Olha o 16, os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastados e despojados, e lhe comerão as carnes e as consumirão no fogo. Eles vão olhar para tudo aquilo e dizer, meu Deus, o que fizemos da nossa vida? Por que não adoramos a Deus? Por que não perseveramos na nossa fé? Por que trocamos a igreja? Por que trocamos o Senhor? Para ser, olha que vai ser o resultado. Vão odiar a meretriz. Aqueles mesmos que estavam glorificando ela, tomando seu cálice, vai cair a ficha. Só que aí já é tarde demais. Aí no 17, a gente pensa assim, pastor, mas será? A gente vai olhar que Deus está no controle de tudo. Leia o verso 17. Irmão, você vai estar tendo um seminário de escatologia, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem a besta o reino que possui, até que se cumpra o que, pastor? As palavras de Deus. É Deus permitindo tudo para que se cumpra a palavra. Quem domina aqui não é a meretriz. Olha, pastor, me prova. Estamos falando de Apocalipse, então eu não vou pular para outro livro, para uma outra base. João, quando João vê Cristo lá nas 7 igrejas, a Bíblia diz que as 7 igrejas estão na palma da mão dele segura. Ele fala assim, João, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, estão seguras na palma da minha mão. Oh glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá debaixo de suas asas, e debaixo das suas penas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei seta que ande de dia, nem escuridão que ande na escuridade, nem seta que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua, mas tu não serás atingido. Engraçado que tem crente, segura aí, que faz um mantra desse salmo, né? Tá pegando lá, bora ler o Salmo 91 7 vezes. Oh glória a Jesus. O Salmo 91 só se cumpre para quem não fala, para quem disse não para a besta do mar, para quem disse não para a besta da terra, para quem disse não para a meretriz, para quem disse não para o sistema do mal, para quem disse não para o diabo. Aí se cumpre a palavra do próprio João, que quem é do Senhor, o maligno não toca. Curve sua cabeça, deixa eu orar por você. Querido Deus, debaixo dessa graça que nós estamos sentindo aqui, eu quero te apresentar a tua igreja. Oh Senhor, eu te apresento o teu povo, Senhor, nessa noite. Eu te apresento, Senhor, cada eleito teu. Eu te apresento cada um dos teus filhos. Eu te apresento cada uma das tuas filhas. Eu te louvo porque nós não tomamos o cálice da imundície, da abominação.
nós tomamos santa ceia, Senhor. Labassuri keman churimiri kalabashai. Ribiri kalabassuri bi kalabachoremene kamandara bahatere kebena. Levanta quem está caído nessa noite, Deus. A qualquer momento nós vamos presenciar esse céu rasgar. A qualquer momento a trombeta irá soar, Senhor. Nos ajuda a guardar a nossa fé. Nos ajuda a guardar a nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a te buscar. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena cada momento. Vai valer a pena, Senhor amado, cada propósito. E o teu nome será glorificado, meu Deus. O teu nome será exaltado, Espírito de Deus. Aproveita esse momento para ser renovado aí, meu irmão. E pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Aleluia.